E se a maldade se espalhasse sem limites? Além do mar da Galileia, numa faixa de terra esquecida, sombra e desespero haviam se tornado rotina. Vilarejos inteiros viviam em perpétuo pavor, noites sem descanso, uivos vindos dos cemitérios, atos de autodestruição e surtos que ninguém podia explicar. Portas eram fechadas ao crepúsculo, cães latindo sem causa aparente, crianças que conversavam com presenças invisíveis e voltavam pálidas, como se tivessem visto o terror em pessoa. No epicentro desse horror vivia um homem dos túmulos, antes pai, antes irmão, antes filho. Agora, uma figura selvagem, nua, com o corpo marcado por feridas, os olhos abertos num permanente desassossego, como se o sono lhe tivesse sido roubado. Acorrentado, rompia os ferros. Quando tocavam nele, urrava em múltiplas vozes que ecoavam pelas ravinas. Enquanto a comunidade murchava, lojistas fechando portas, doenças estranhas rondando, a fé abafada, um velho continuava a sussurrar entre dentes: apenas o escolhido pode romper esse laço. Então Jesus veio. Cruzou o mar quando as ondas pareciam querer impedir sua passagem, como se o próprio inimigo agitasse as águas. Quando pisou na margem, algo mudou no ar. O reino invisível pareceu prender a respiração. Nas grutas, o homem atormentado estremeceu. As vozes que o habitavam entraram em confusão e medo. Ele avançou em direção a Jesus, não com intenção de ferir, mas como movido por uma força avassaladora. Ninguém ousou segurá-lo, nem os discípulos, nem os guardas. A aproximação daquele homem não era desordenada. Havia uma pressa esquisita em seu andar, como se uma urgência doentia o empurrasse adiante. Jesus não recuou. A multidão hesitou. Os companheiros trocaram olhares carregados de tensão. O ambiente ficou denso, como antes de um temporal. Então aconteceu o confronto, não com lâminas, mas com palavras que não se ouviam a olho nu. As vozes invisíveis se manifestaram, atônitas e agitadas, tentando manter o território que perdiam. Que queres conosco, Filho do Altíssimo? Nomes antigos preenchem o ar sem pudor. Lembranças, insultos, advertências do passado que se erguem como ecos. As vozes que atravessavam aquele corpo apavorante proferiam clamor após clamor, como se cada sílaba fosse uma herança de trevas. Quando perceberam que nada mais podiam manter, os espíritos imploraram: não nos lanceis ao abismo sem fim. A barganha que seguiria era grotesca. Pediram autorização para ocupar uma manada próxima, trocar um domínio pelo outro, um negócio macabro entre quem já não tinha honra. Jesus ouviu a súplica e nada disse em medo. Com calma absoluta e olhos que não tremiam, falou uma ordem curta e implacável: sai dele. O som que saiu do homem foi um grito articulado por centenas de vozes em simultâneo, um uivo que se quebrou em ondas e foi desaparecendo até tornar-se silêncio. A metamorfose aconteceu num instante, como quem desperta de um sono de horror. O homem recobrou a razão. Sentou-se, cobriu-se com um tecido, pôs as mãos sobre o rosto e deixou cair, finalmente, o tumulto interior. Ao mesmo tempo, a barganha aceita pelos demônios trouxe um fim trágico para o gado. A manada enlouqueceu, disparou em direção ao precipício e, num desfile de pânico, mergulhou nas águas até serem dilaceradas. Onde residira o último resquício de domínio sombrio, agora só restava um rastro de sangue e silêncio. A cena findou num corte agudo de quietude. O homem liberto, com semblante sereno, desejou acompanhar aquele que lhe devolvera a vida. Queria ficar, aprender, agradecer. Mas a multidão, dividida entre o assombro e o susto, reagiu de outra forma. Pediram que ele fosse embora, incapazes de conviver com um poder que desestruturava suas certezas. Jesus não insistiu. Ao homem, deu-lhe uma tarefa humilde e poderosa. Volte à sua aldeia, conte o que lhe sucedeu. Vá e diga o que o Senhor fez por você. Assim, aquele que fora escravo de vozes tornou-se missionário de esperança, um mensageiro vivo cuja história seria o remédio contra o medo. As consequências logo se tornaram palpáveis. Os donos do gado regressaram ao local, rosto pálido.
Encontraram pastos vazios e recolheram rumores que já corriam como fogo em palha seca. Alguns se ajoelharam em louvor, outros, paralisados, recuaram em pavor. Ver uma força assim, tão além de tudo que conheciam, despertava tanto admiração quanto terror. O temor, por vezes, venceu a gratidão. A presença de um milagre poderoso exigia transformação interior e comunitária, e muitos preferiram manter o que lhes era familiar, por mais doloroso que fosse. Naquele traço deixado junto ao lago havia duas verdades: uma libertação que restaurava a dignidade e uma reação humana marcada pela insegurança. A notícia espalhou-se. O testemunho do homem tornou-se semente plantada em várias casas, e a região, pouco a pouco, começou a ouvir que havia algo maior do que o medo. Ainda assim, o evento deixou claro que o contato com o sobrenatural nem sempre consola. Por vezes assusta, e que a fé verdadeira pede coragem para aceitar mudança. Onde havia pavor, brotou uma resposta inesperada. A multidão, tomada por um misto de alívio e susto, pediu que Jesus partisse, não por ingratidão, mas porque a presença dele quebrava rotinas e desafiava convicções enraizadas. Aceitar um poder que desorganiza a vida exigia coragem que muitos não tinham. Os discípulos, por sua vez, carregaram uma lição que palavras não alcançavam. Viveram de perto a autoridade daquele que falava e a fragilidade humana que reaparecia liberta. Viram um homem que, um instante antes, era escravo de gritos e feras, agora calmo, vestido e capaz de sentar, a prova mais eloquente de que algo maior havia tocado a terra. Transformado, o ex-prisioneiro tornou-se pregador. Saiu pelas estradas levando um relato simples e contundente: corpo reconciliado, mente em sossego, vida retomada. Sua mensagem não precisava de debates teológicos. Vinha carregada de evidência. Olhos que testemunharam e mãos que podiam atestar a mudança. Assim, o reino deixou de ser teoria para virar experiência vivida. Uma realidade tangível numa aldeia após outra. Mas a libertação trouxe outro ensinamento, mais profundo. O combate ao mal não se resolve apenas expulsando forças hostis. Exige reconstrução humana. Restauração significa recuperar dignidade, reintegrar o ferido à comunidade, devolver nome e esperança. Jesus não limitou-se ao gesto exorcista, instituiu um modelo: compaixão que cura e missão que transforma o testemunho em ferramenta de renovação social. Ao seguir adiante, deixou uma marca que perduraria. Onde antes reinava desespero, passou a circular um sopro de vida. O homem que fora liberto tornou-se mensageiro ambulante. Cada povoado que visitava recebia relatos que inflamavam orações, reuniam famílias e reacendiam práticas de fé esquecidas. Pequenas revoltas do coração começavam a redirecionar destinos. Lares reconstituídos, rogativas revividas, vizinhanças que retomavam o convívio. Ao mesmo tempo, ficou claro que o contato com o divino nem sempre consola. Por vezes, assusta, e que a fé verdadeira pede coragem para aceitar mudança. Para os seguidores de Jesus, a experiência consolidou um princípio crucial: autoridade sem misericórdia é vazia. Compaixão sem ação é estéril. Libertação autêntica cura corpo e história pessoal. E o testemunho sincero tem poder de reconstruir tecido social. Assim, o traço deixado por aquele encontro continuou a operar em corações e destinos, lembrando que vencer o mal se confirma sobretudo quando a vida restaurada passa a contar o que recebeu.